Durante décadas, o sistema carcerário brasileiro foi palco de histórias marcantes. Algumas delas revelam não apenas crimes ou condenações, mas também algo muito mais profundo: o impacto psicológico que a prisão pode causar em um ser humano ao longo dos anos. Entre essas histórias, existe uma que chama a atenção até hoje: a história de Lupércio Ferreira de Lima, conhecido dentro das prisões como Mala. Ele se tornou um dos detentos mais antigos ligados ao famoso complexo penitenciário conhecido como Carandiru, em São Paulo. Mas o que torna essa história realmente intrigante não é apenas o tempo que ele passou atrás das grades. O que mais impressiona é que depois de tantos anos vivendo dentro da prisão, Lupércio simplesmente não conseguiu mais viver fora dela. Para entender essa história, primeiro é preciso compreender um fenômeno estudado há décadas por sociólogos e especialistas: a institucionalização. Esse processo acontece quando uma pessoa passa tanto tempo dentro de uma instituição, como presídios, hospitais ou quartéis, que acaba absorvendo completamente as regras, rotinas e comportamentos daquele ambiente. Com o passar do tempo, aquilo deixa de ser apenas um lugar de passagem e passa a se tornar o único mundo que aquela pessoa conhece. Esse tipo de fenômeno foi amplamente estudado por pensadores importantes, como o sociólogo francês Émile Durkheim e o filósofo Michel Foucault. Durkheim defendia que as instituições sociais existem para manter e organizar a vida em sociedade. Escolas, por exemplo, ensinam conhecimento e também treinam as pessoas para conviver com regras e normas. Já Foucault foi ainda mais profundo ao analisar instituições como prisões. Em sua obra Vigiar e Punir, ele descreve esses ambientes como espaços de disciplina extrema. Ali, cada detalhe da rotina é controlado. Horários para acordar, horários para comer, horários para circular. Regras rígidas para praticamente tudo. Com o tempo, o indivíduo passa a internalizar essas regras. A pessoa aprende a viver obedecendo ordens constantes, aprende a seguir rotinas rígidas, aprende a existir dentro de limites bem definidos. E quando isso dura anos ou décadas, algo ainda mais profundo acontece. O mundo lá fora começa a parecer estranho. Barulhos, multidões, trânsito, decisões simples do cotidiano, tudo pode se tornar assustador para alguém que passou muito tempo em um ambiente totalmente controlado. Para ilustrar esse fenômeno, existe um exemplo muito conhecido no cinema. No clássico filme The Shawshank Redemption, baseado em uma obra do escritor Stephen King, esse processo aparece de forma extremamente marcante. A história acompanha um homem condenado que passa muitos anos dentro da prisão. Durante esse tempo, ele cria vínculos, estabelece rotinas e se adapta completamente ao ambiente carcerário. Mas o exemplo mais impactante do filme não é o protagonista. É um personagem chamado Brooks, um detento idoso que passou grande parte da vida dentro da prisão. Durante décadas, Brooks teve uma função importante ali dentro: cuidar da biblioteca da penitenciária. Ele era respeitado pelos outros detentos, conhecia cada regra, cada rotina, cada detalhe daquele lugar. A prisão era para ele praticamente um universo completo. Até que um dia ele recebe a notícia que muitos detentos esperam ouvir: ele seria libertado. Para qualquer pessoa de fora, aquilo parecia uma grande oportunidade. Mas para Brooks, foi o início de um enorme choque com a realidade. Depois de tantos anos atrás das grades, o mundo moderno parecia rápido demais, barulhento demais e confuso demais. Os carros nas ruas pareciam velozes demais. As multidões pareciam agitadas demais. As decisões simples da vida cotidiana se tornaram difíceis. A liberdade, que deveria representar um novo começo, acabou se transformando em algo assustador. Esse exemplo fictício ilustra perfeitamente o fenômeno da institucionalização. E foi exatamente algo parecido que aconteceu na vida real com Lupércio Ferreira de Lima.
A história de Lupércio foi registrada no livro Cobras e Lagartos, escrito pelo jornalista Josemar Josino, que investigou durante anos o universo do sistema penitenciário paulista. Segundo os relatos reunidos na obra, Lupércio teve uma trajetória extremamente incomum. Antes de se envolver com problemas que o levariam à prisão, ele chegou a trabalhar como massagista ligado ao ambiente do futebol, inclusive tendo contato com pessoas relacionadas ao São Paulo Futebol Clube. Mas sua vida tomou um rumo completamente diferente no início da década de 1950. Foi nesse período que aconteceu sua primeira prisão. Naquela época, ele foi levado para um antigo presídio da capital paulista chamado Presídio Tiradentes, uma unidade que hoje já não existe mais. Depois dessa primeira passagem pelo sistema carcerário, Lupércio acabou voltando para a prisão diversas outras vezes ao longo dos anos. Os registros sobre os motivos dessas detenções são imprecisos. Alguns relatos falam em envolvimento com comércio ilegal de substâncias proibidas na época. Outros mencionam pequenos delitos. O fato é que sua vida passou a seguir um ciclo repetitivo. Ele saía da prisão, ficava algum tempo em liberdade e logo acabava retornando ao sistema carcerário. Década após década, esse ciclo continuou. O tempo foi passando. Os anos viraram décadas, e pouco a pouco, Lupércio começou a se tornar uma figura conhecida dentro das cadeias paulistas. Não por liderar grupos ou por cometer grandes crimes, mas simplesmente por estar ali, há tempo demais. Dentro das prisões, ele conheceu diversas figuras que se tornaram famosas no mundo criminal brasileiro ao longo dos anos. Entre elas estava Gino Meneghetti, conhecido como o lendário Bandido da Luz Vermelha. Com o passar dos anos, Lupércio foi presenciando a mudança de gerações dentro das penitenciárias. Detentos chegavam jovens, cumpriam suas penas e iam embora. Mas ele permanecia. Era como se a prisão fosse o único lugar onde sua vida realmente existia. Enquanto o mundo lá fora mudava rapidamente, dentro da cadeia tudo seguia uma lógica conhecida para ele. Rotinas previsíveis, regras claras. Um ambiente que, de certa forma, ele já sabia exatamente como funcionava. Foi assim que Lupércio se transformou em algo raro dentro do sistema penitenciário. E quando finalmente chegou o momento em que a justiça determinou que ele deveria deixar aquele lugar, o resultado foi algo que ninguém imaginava. Porque depois de tantos anos vivendo entre grades, Lupércio descobriria algo assustador. A liberdade já não parecia mais um lar. Quando Lupércio finalmente deixou os portões do antigo Carandiru, o mundo que ele encontrou era completamente diferente daquele que havia deixado décadas antes. As ruas estavam mais movimentadas. O trânsito parecia caótico. As pessoas caminhavam apressadas, mergulhadas em uma rotina que ele já não compreendia mais. Para qualquer pessoa comum, aquilo era apenas mais um dia normal na cidade de São Paulo. Mas para Lupércio era como se ele tivesse sido lançado em um planeta estranho. Durante mais de 40 anos, sua realidade havia sido outra. Grades, corredores longos, regras rígidas, horários definidos para tudo. Dentro da prisão, cada movimento tinha um limite claro. Cada dia seguia praticamente o mesmo roteiro. Do lado de fora, no entanto, nada parecia previsível. E foi ali, naquele primeiro contato com a liberdade, que Lupércio percebeu algo profundamente perturbador. Ele não sabia mais como viver naquele mundo. Os relatos dizem que, logo após sair da prisão, ele caminhou pelas ruas próximas da Estação da Luz. A região era barulhenta, cheia de gente, vendedores ambulantes, ônibus passando e carros em alta velocidade. Para alguém que passou décadas em um ambiente controlado, aquela avalanche de estímulos era quase insuportável. Lupércio andava devagar, observando tudo ao redor com estranhamento. Era como se estivesse tentando decifrar um mundo que havia seguido em frente sem ele. Algum tempo depois, algo ainda mais inesperado aconteceu. O pouco dinheiro que ele tinha no bolso, cerca de R$ 10, havia sido entregue pela própria administração do presídio para que ele pudesse começar sua vida fora dali. Mas em poucos minutos na rua, aquele dinheiro desapareceu. Segundo relatos da época, um ladrão se aproximou dele e tomou a pequena quantia.
Lupércio ficou assustado, não apenas pela perda do dinheiro, mas pela forma como tudo aconteceu. Dentro da prisão existia violência, claro, mas também existia uma espécie de código, uma lógica interna que ele já conhecia muito bem. Nas ruas, porém, tudo parecia imprevisível. Ninguém o conhecia, ninguém sabia quem ele era e ninguém parecia se importar. O velho detento, que havia passado décadas sobrevivendo dentro de uma prisão, agora estava completamente perdido no mundo exterior. Outro detalhe que o impressionou profundamente foi ver crianças vivendo nas ruas, muitas delas envolvidas com substâncias ilícitas e situações extremamente difíceis. A cena chocou Lupércio. Ele havia passado anos em um ambiente duro, mas aquilo parecia ainda mais cruel. Foi nesse momento que ficou claro para ele que a liberdade não era exatamente o que imaginava. Na verdade, a liberdade parecia assustadora. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Lupércio sentia algo que muitos ex-detentos relatam ao deixar o sistema prisional após muitos anos. Uma sensação de deslocamento, de não pertencimento. Era como se ele não tivesse mais um lugar naquele mundo. Dentro da prisão, Lupércio tinha uma função, tinha conhecidos, tinha uma rotina e até certo respeito. Fora dali, ele era apenas um senhor idoso tentando sobreviver em uma cidade gigantesca. O contraste era brutal. E então, aconteceu algo que surpreendeu até mesmo as autoridades. Algum tempo depois de sair da prisão, Lupércio procurou uma juíza responsável pela execução penal. O pedido que ele fez parecia impossível. Ele queria voltar para a cadeia. Não porque tivesse cometido outro crime, mas porque simplesmente não conseguia viver fora dela. Para Lupércio, a prisão era o único lugar onde ele ainda se sentia pertencente, o único lugar onde sabia exatamente como as coisas funcionavam. Ele chegou a dizer que, se não fosse autorizado a voltar, daria um jeito de retornar por conta própria. Usaria até mesmo uma Teresa, nome dado a uma corda improvisada feita com lençóis, para escalar os muros e entrar novamente em uma cela, não para fugir, mas para voltar. Esse pedido revela até que ponto o processo de institucionalização pode transformar a mente de uma pessoa. Depois de tanto tempo vivendo dentro de um sistema fechado, Lupércio já não conseguia mais se imaginar vivendo em liberdade. A prisão havia se tornado parte de sua identidade. No final das contas, a situação foi tratada de uma forma incomum. Já com idade avançada, Lupércio acabou sendo autorizado a permanecer dentro de uma área do sistema penitenciário, mesmo sem estar formalmente cumprindo pena. Era como se ele tivesse se tornado uma espécie de morador permanente daquele lugar. Ali, ele continuou vivendo nos arredores das celas que haviam sido sua casa por décadas. O tempo passou, os anos continuaram avançando e Lupércio permaneceu onde sempre esteve, entre os muros da prisão. Foi ali que ele passou seus últimos anos de vida. A história de Lupércio Ferreira de Lima se tornou um dos exemplos mais marcantes de institucionalização no sistema prisional brasileiro. Um homem que entrou e saiu das prisões tantas vezes que acabou se tornando parte delas. Um homem que passou tanto tempo atrás das grades que a liberdade deixou de fazer sentido. Enquanto muitas pessoas sonham em deixar a prisão para trás e recomeçar, Lupércio viveu uma realidade completamente diferente. Para ele, o mundo lá fora era estranho demais, confuso demais, imprevisível demais. E no final de tudo, a única coisa que parecia familiar eram justamente as paredes frias de uma cela. Histórias como essa revelam um lado pouco discutido do sistema prisional. Elas mostram que, além das penas e das condenações, existe também um impacto psicológico profundo que pode acompanhar uma pessoa por toda a vida. E, em alguns casos, esse impacto é tão forte que a liberdade deixa de parecer uma conquista e passa a parecer um vazio. A história de Lupércio é um lembrete poderoso de como o tempo e as instituições podem transformar completamente a vida de alguém. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que alguém realmente pode se acostumar tanto com a prisão a ponto de não conseguir mais viver em liberdade? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de histórias reais como essa, envolvendo mistérios, acontecimentos marcantes e episódios pouco conhecidos da história, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.
porque aqui você sempre vai encontrar histórias que mostram os lados mais curiosos, sombrios e surpreendentes da realidade. Nos vemos no próximo vídeo. Agora saindo? É. Eu pretendo voltar a ser massagista, porque esse negócio de vender maconha não tá dando certo, não. Toda hora. Toda hora, só daí eu. Eu parei. E parei mesmo, certo? Mas parei no prejuízo.